Olá pessoal, turma de Economia e Negócios, mais um vídeo aí para nossas aulas. A gente vai trabalhar hoje com a crise de 1929, tá bom? Também conhecida como Grande Depressão, o crack da Bolsa de Nova York, tá? Já até falei em alguns vídeos sobre ela para vocês e qual a relação que a gente pode fazer com o que estamos vivenciando hoje. Que lições podemos tirar dela? Primeiro ponto, o que foi? Tá? Foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Tá? Essa crise ocorreu nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada à época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra ou crash, como falam em inglês. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados de 30. Gente, por que é que foi tão impactante? Porque é o seguinte, a gente vinha, essa queda foi em 29, foi um período entre guerras, ou seja, a primeira grande guerra acabou em 19, né? 18, perdão, e a gente teve uma que se iniciou em 39, então ela foi ali no meio. E o que foi que aconteceu? Após a Primeira Guerra, a Europa estava devastada, então o centro do mundo virou o quê? Os Estados Unidos, né? Só que aí o que foi que aconteceu? Vários fatores contribuíram para essa crise, né? Mas o centro da economia era a Bolsa de Nova York, era nos Estados Unidos. E por isso esse crack, esse crash afetou o mundo todo. Principalmente eles foi a grande depressão mesmo. O que causou essa crise? A crise foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, ou seja, emissão de dinheiro e títulos levada a cabo pelo Federal Reserve System, ou seja, o Fed, o banco central deles lá dos Estados Unidos, desde os primeiros anos da década de 20, tá? No ano de 29, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. O que é que aconteceu, gente? Na verdade, o governo, como a Bolsa de Valores de Nova York e os Estados Unidos eram o centro do mundo, eles começaram a ter muitos pedidos, né, de exportação, por conta dos países da Europa que estavam em dificuldade. Só que aí, em 29, eles já tinham passado praticamente 11 anos da guerra. Eles já tinham se recuperado. E de vez em quando, tinham algumas recessões na economia norte-americana. E o que é que o governo fazia? Financiava para que as ações das empresas e dos bancos não caíssem. O governo sempre financiava, sempre financiava. Só que isso ficou uma bola de neve. Chegou a um certo ponto que os ganhos das empresas na bolsa, na verdade, estavam inflados, eram como se fosse uma bolha, parecida com a crise de 2008, era como se fosse uma bolha financeira, ou seja, as empresas não valiam aquilo tudo. Por quê? Porque o governo estava financiando. E o governo chegou lá, o governo dizia assim, não posso mais ofertar crédito, não posso mais jogar dinheiro, né, no mercado, porque eu não tenho mais. E quando o governo freou, aí viu-se que o valor real das empresas não era realmente aquele. E aí todo mundo temendo, né, parou de investir na bolsa, tirou suas ações e a bolsa veio a quebrar e várias empresas vieram a falir. As principais consequências, desemprego em massa, falência de várias empresas, tanto do setor industrial quanto do setor agrícola, e a pobreza, que assolou grande parte da população norte-americana. Muita gente passou fome, tá? Se vocês existem vários filmes que relatam isso, Alma de Herói, dentre outros que relatam também o filme Fome de Poder do McDonald's, ele cita a Grande Depressão. Muitos países que estavam atrelados ao sistema de crédito americano também sofreram uma grande recessão em suas economias. O Brasil, por exemplo, teve que queimar café, principal produto, para poder valorizar o seu preço. Por quê? Porque o Brasil teve que queimar café, pessoal, porque não tinha comprador, o pessoal comprador dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam comprando de ninguém, sobrou café e o preço estava lá embaixo. Ninguém queria nem café de graça, sobrando. Então tiveram que queimar café para ver se valorizava o produto. Lei da oferta e da procura, tá bom, gente?
A crise de 29 colocou em xeque a viabilidade das medidas econômicas liberais, que apontavam o mercado capitalista como instrumento ideal para se alcançar o equilíbrio econômico e social, sem intervenção maciça do Estado, ou seja, a ideia de Adam Smith, tá? De que o liberalismo econômico era a melhor coisa do mundo e que a economia, existia a mão invisível que ia lá e regularia tudo. A crise de 29 pôs, digamos assim, essa teoria em xeque, né? Que não existe mão invisível do mercado para regular, o Estado tem que intervir mais. E até quem contesta essa teoria no filme Mente Brilhante, quem quiser assistir, Uma Mente Brilhante, John Nash, né, que ele, filme História Real, tá, ele contesta essa teoria de Adam Smith, né, onde que não existe essa mão invisível, né, tem que se realmente ter uma intervenção. Qual foi a solução? A solução encontrada, a crise foi pelos Estados Unidos e depois nos demais países do capitalismo ocidental na ampliação da intervenção do Estado com o planejamento econômico, ou seja, não mais ser tão liberal. Nos EUA, essas medidas foram implantadas no governo de Franklin Roosevelt e receberam o nome de New Deal, ou seja, Novo Acordo. O New Deal foi influenciado pela teoria econômica de John Maynard Keynes, economista britânico que apontava a necessidade de mediação econômica do Estado para garantir o bem-estar da população. A ação que o liberalismo seria incapaz de realizar, ou seja, ele defendia que o Estado sim teria que intervir quando houvesse injustiça, tá? Para que o bem comum e o bem-estar social fosse mantido, porque o capitalismo por si só não cuidaria disso. Essa mão invisível ela não iria existir. Então essa mão invisível teria que ser o quê? A mão do Estado para regular a economia, não deixar a coisa correr frouxa. E quais foram as medidas do New Deal? Desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas, empréstimos aos bancos para evitar falências no sistema financeiro, criação do sistema de seguridade social, com destaque para o seguro-desemprego e Lei da Seguridade de 1935. Direito de organização sindical, estímulo à produção agrícola, construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. Tá? O que essas medidas tinham em comum? Por exemplo, desvalorização do dólar, ou seja, o governo desvalorizou deliberadamente para influenciar as exportações. Emprestar o dinheiro para os bancos para eles não quebrarem. E criar realmente um sistema de seguridade social, ou seja, um INSS como temos aqui no Brasil, que aqui não existia até aquela época. Para o quê? Para que atendesse as pessoas quando estivessem velhas, quando estivessem doentes ou quando estivessem desempregados pelo seguro-desemprego. Deixar os sindicatos se organizarem e estimular a produção agrícola, tá? De comida e promover o quê? Obras públicas. Obras públicas gera emprego gera renda e a economia voltaria a se aquecer, tá? Com destaque para obras grandes como hidrelétricas, que são obras longas e demoradas, e rodovias. Tá bom, gente? As medidas alcançaram êxito, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, ao ponto de estudos afirmarem que 10 anos após a implantação do New Deal, os EUA se aproximaram dos patamares econômicos que se encontravam em 29 antes da crise. O New Deal influenciou as políticas econômicas na Europa Ocidental, no que ficou conhecido como welfare state, políticas de bem-estar social que proporcionaram o boom econômico do pós-guerra. O Estado garantia uma distribuição menos desigual de renda e criava infraestruturas necessárias a uma vida digna para a maioria da população, investir em saúde, educação e transporte. Tá, gente? Ou seja, não existe essa mão invisível. É o que a gente está vendo agora, tá? Com essa pandemia de coronavírus. Se o Estado não intervir, a população vai morrer de fome, tá? Ou morrer do vírus. Né? Por que morrer do vírus? Porque vai sair, vai trabalhar, vai morrer com vírus. E se ficar em casa, vai morrer de fome, porque não vai ter dinheiro. Então, o Estado tem que intervir. Esses R$600 é pouco, mas já é alguma coisa, devia ser mais. Nos Estados Unidos ganharam $1.200 para ficar em casa. Isso foi medida do Estado, não foi medida capitalista. Estão salvando as empresas com planos de empréstimos. E é assim que tem que ser. Tá? Vejam aí a relação entre Estado e economia. Tá, pessoal? Tem que existir essa intervenção do Estado, não pode deixar tudo liberal. A gente tem ministros da economia hoje que vêm de uma escola liberal, mas existem momentos que a gente precisa
da intervenção do Estado. Senão, não ocorre. Senão, não acontece, e as classes menos favorecidas são aquelas mais prejudicadas, são aquelas que sustentam toda a pirâmide. E se a pirâmide perder a base, ela vai cair. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abração a todos.